Olá, alunos! Estamos aqui com mais uma aula de matemática, onde estaremos tratando a partir de agora, de outro tópico da matemática, que é justamente múltiplos e divisores de um número natural, certo? Lembrando que a gente está trabalhando ainda com números naturais. E o que é múltiplos e divisores, A gente já ouviu essa palavra alguma vez na nossa vida, E hoje vamos entender um pouquinho melhor, certo? Vamos começar com o conceito de múltiplos de um número natural. Múltiplos são números que resultam da multiplicação de um número qualquer por qualquer número natural. Ficou meio abstrato nessa explicação, mas você vai entender depois. Ou seja, são os resultados da tabuada de multiplicação de qualquer número. Ficou mais claro nessa segunda parte. Vamos entender? Vamos entender nos exemplos. Observa a tabuada do 2. Se eu multiplico 2 vezes 0, vai dar 0, Todo número vezes 0 dá 0, certo, pessoal? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 8. Vezes 5, 10. Vezes 6, 12. Vezes 7, 14. Vezes 8, 16. Vezes 9, 18. E vezes 10, 20. Certo? Então, aqui nós temos todos os primeiros 10 resultados da tabuada do 2. Certo? Então, a gente diz que os múltiplos, nesse caso do número 2, são todos os resultados da sua tabuada. Ou seja, são o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Certo? Então, os múltiplos é muito fácil. É só você pegar o número qualquer que você quer analisar e fazer a tabuada dele. Certo? Lembrando que a tabuada não acaba no 10, certo? Você poderia fazer 2 vezes 11, 2 vezes 12, 2 vezes 13. E os múltiplos eles seriam infinitos, certo? Eles seriam infinitos. Você pode fazer até ficar velhinho e não vai acabar os múltiplos, certo? Você pode fazer 2 vezes 1 bilhão, 2 vezes 3 bilhões e assim vai, certo? Então, os múltiplos eles são infinitos. Vale lembrar isso aí. E eles começam a partir do zero, certo? É importante ressaltar isso. Ele começa a partir do zero. Vamos lá, Observa a tabuada do 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Vezes 3, 9. Vezes 4, 12. Vezes 5, 15. Vezes 6, 18. Vezes 7, 21. Vezes 8, 24. Vezes 9, 27. Vezes 10, 30. Mesma coisa, certo? Os múltiplos de 3 são todos os resultados da tabuada, da sua tabuada. Ou seja, é o 0, é o 3, é o 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Esses são os múltiplos de 3. Se alguém perguntar quais são os múltiplos de 3, aí você já sabe. São esses números aqui, certo? Então vamos lá. Alguns múltiplos de outros números, Do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Aí, os iniciais, Do 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Do 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Do 6, 0, 6, 12, 18, 24, 20, 30, 36. E assim vai, pessoal, por diante, certo? Do 7, do 8, do 9, do 10, O do 10 é o mais simples de todos, 0, aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim vai, certo? Então, é assim que a gente encontra os múltiplos de um número, só fazer a tabuada dele, certo? Então, se perguntarem qual o múltiplo de 5, Aí você vai lá, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, E assim vai, certo? Então, se eu perguntar quais são os 3 primeiros múltiplos do número 6, os 3 primeiros múltiplos vai ser o quê? Vai ser 0, o próprio 6, 6 vezes 1 dá 6, e o número 18, Porque 6 vezes 3 vai dar 18, certo? Então é isso. Então vamos lá. Agora, divisores. O que é o divisor de um número, Divisor de um número são quaisquer números que, divididos por ele, têm o resto zero. Ou seja, é quando a divisão é exata. Se eu quero saber que o número é divisível por outro, eu tenho que fazer a divisão, certo? Aí, se der a exata, o que é quando a divisão é exata? Quando é que ela é exata, É quando o resultado, o resto que sobra, não sobra nada, na verdade, O resto é zero, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, Observa a tábua do 3, De novo. Nós temos aqui todos os resultados, Então, o número 3 é divisor de todos os resultados da sua tabuada. Ou seja, o 3 é divisor de 0, é divisor de 3, é divisor de 6, de 9, de 12, de 15, 18, 21, 24, 27, 30 e assim vai, certo?
Por que, professor? É divisor. Porque se você pegar qualquer um número desses daí, se nós dividirmos o 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27 e o 30, por 3, o resultado será sempre exato, ou seja, não vai sobrar nada, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Se eu dividir 0 por 3, vai dar quanto? 0 dividido por 3 vai dar 0, né, pessoal? 0 não dá para dividir para nada, então vai dar 0. Se eu não tenho nada, quero dividir para 3 pessoas vão ficar com o quê? Com nada, né? 0. Aí eu multiplico 0 vezes 3, nada vezes 3 pessoas, vai dar o quê? Nada, certo? Aí 0 menos 0, 0. Então, deu exata, sobrou nada, né? Então, o 0 é divisível por 3, certo? O três dá para dividir por 3 também, né? Se eu tenho R$ 3 para 3 pessoas, cada um vai ficar com quanto? R$ 1, né? R$ 3 para 3 pessoas, R$ 1 para cada. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0, né? Sobra nada, certo? Vamos para 27. Se eu tenho R$ 27 para 3 pessoas, 27 dividido por 3 vai dar 9, certo, pessoal? 9 vezes 3, 27. 27 menos 27, 0. Ok? Então, a divisão sempre vai ser exata, certo? E assim por diante. Se eu fosse pegar o 30, 30 por 3 vai dar 10. 10 vezes 3, 30. Então vai dar 0. Então o 3 ele é divisor desses números aí, certo? Ele é divisível. Esses números são divisíveis por 3, na verdade. Ok? Ou seja, para saber se o número é divisor de outro número, basta dividi-lo por ele, certo? Ó, outro exemplo. Para sabermos se o número 3 é divisor do número 114, basta dividir 114 por 3. Se a divisão for exata, 3 é divisor de 114. Se eu quisesse dizer assim, ó, pessoal, de qual número o 3 é divisor? Aí colocasse lá uma opçãozinha, né, com três números, por exemplo, é muito fácil, você só ia dividir esses números por 3. Se a divisão fosse exata, então esse número é divisível por 3. E o 3 é divisor dele, certo? Ó, vamos ver o 114. 114 é um número grande, né, para dividir por 3, mas a gente pode simplificar um pouco, né? Ó. A gente vai pegar aqui o primeiro 1 com o segundo 1, que vai ficar 11, né? 11 é mais fácil de dividir. 11 dividido por 3 dá quanto? Qual é o número que chega mais próximo do 11 sem passar dele, que tem na tabuada do 3? Se você for ver na tabuada do 3, o número mais próximo é o 9, né? Porque o próximo número depois do 9, o próximo resultado depois do 9 é o 12. E 12 passa de 11. Então eu coloco o 9 aqui, ó. Na verdade, eu boto 3, né? 3 vezes 3, 9. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 3, que vai dar 9. 11 menos 3, menos 9, perdão, vai dar 11 menos 9, 2. Deu 2. Aí o que é que acontece? Faltou usar o 4 ainda, né? Então eu vou baixar o 4. Vai ficar 24. Se você olhar na tabuada do 3, 24 dividido por 3 vai dar exatamente 8, certo, pessoal? E 8 vezes 3 vai dar 24. 24 menos 24, 0. Então, ó, o 3 é divisível por... Não, na verdade, o 114 é divisível por 3 e o 3 é divisor do 114, certo? O resultado deu 38 e não sobrou nada. Se não sobrar nada, se der zerinho lá no final, entre parênteses, então o número é divisível, certo? Pelo que você está analisando. A conta deu exata, logo 3 é divisor de 114. O número 3 é divisor de 115. Vamos ver se é por 115. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Ó. Mesma coisa, né? Vou pegar o 11 e dividir por 3, que vai dar 3, né? 3 vezes 3 vai dar 9. 11 menos 9 vai dar 2 de novo, né? Agora só que eu vou baixar o 5. Baixa o 5, aí fica 25. 25 dividido por 3, o mais próximo que a gente tem é o 24. E para chegar no 24, a gente multiplica 8 vezes o 3, né? Então, coloca 8 ali. 8 vezes 3, 24. 25 menos 24, vai sobrar 1. Não tem mais nenhum número para descer, então fica 1 mesmo, certo? Então, a gente vê aqui que sobrou, né? Sobrou um número. Deu 38 e sobrou 1. Então, o 115 não é divisível por 3. Logo, né? A conta não deu exata, pois sobrou 1. Então, o 3 não é divisor de 115. O 115 não é divisível por 3 e o 3 não é divisor do 115, certo? É assim que faz a análise. Você tem que dividir o número por 3, né? Nesse caso aqui,
Se fosse por 4, teria que dividir por 4. Se eu quiser saber se esse número é divisível por 4, teria que dividir por 4. Se fosse por 5, dividiria por 5. E assim por diante. Beleza? Ó, então vamos lá. Alguns exemplos aqui para a gente finalizar a aula. Encontre os 5 primeiros múltiplos do número 11. Se eu quero os 5 primeiros múltiplos, eu vou pegar o 11 e fazer a tabuada dele, certo? Como é que é isso? Ó? 11 vezes 0 vai dar 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. E 11 vezes 4, 44. Aí você diz, mas professor, não é 5 primeiros números? Se você contar, tem 5 aí, pessoal. Ó. 0 é o primeiro, 11 é o segundo, 22 é o terceiro, 33 é o quarto, 44 é o quinto, certo? Então, eu colocaria isso aqui, ó. 0, 11, 22, 33 e 44. Esses são os 5 primeiros múltiplos do número 11. Beleza? É assim que você vai fazer quando você estiver na atividade. Outro exercício é encontre os divisores do seguinte número, né? Se eu quero encontrar os divisores do 24, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 24, né? E dividir, certo? Dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, até chegar no próprio 24, certo? E aí, quando eu chegar, eu vou descobrir os que derem exato e não sobrar nada, certo? São divisores do número 24. Como assim, ó? 24 por 1 vai dar 24. Então, o 1 é divisor do 24. 24 por 2 vai dar 12. Então, o 2 é divisor do 24. 24 por 3 vai dar 8. Então, o 3 é divisor do 24. 24 por 4 vai dar 6. Então, o 6 é divisor do 24. 24 por 5, né? Não vai dar. Vai dar 4 e vai sobrar 4. Então, o 5 não é divisor do 24. Certo? Não dá para dividir o 24 por 5. Dá, mas vai sobrar. Certo? Se sobrar alguma coisa, então não é exata. Se você fizer isso na calculadora, vai dar um número quebrado, vai dar um número com vírgula. Número com vírgula não é divisão exata, certo? 24 por 6 vai dar 4. Então, é uma divisão exata. 24 por 7 dá 3 e sobra 3. Não é exata. 24 por 8 dá 8 e sobra 3. Né? Então, a divisão ela foi exata. 24 por 12 vai dar 2, certo? E 24 pelo próprio 24 vai dar 1. A dica é o que, pessoal? Quando você chegar na metade do número, tipo assim, ó, a gente chegou, né? Foi fazendo por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Por 9 não dá, certo? Por 9 não dá de cara. 24 por 9 vai dar um número com vírgula. 24 por 10 vai dar um número com vírgula. 24 por 11 vai dar um número com vírgula e 24 por 12 vai dar um número com vírgula. 12 é a metade de 24. Então, se o 12 é a metade de 24, não tem mais divisores, certo? Não tem mais divisores. O último divisor que vai ter agora é o próprio número, certo? É o próprio 24, certo? Então, aqui a gente tem o quê? Que para você encontrar o divisor do número, você vai dividir ele por 1, por 2, por 3, até chegar no próprio número, certo? Até chegar no próprio número. Lembrando que, quando chegar na metade desse número, o último divisor vai ser o próprio número. Eu não sei se deu para entender, mas é tipo isso aqui, ó, né? A gente foi dividindo por 1, por 2, por 3, por 4, até chegar no 12. Quando chegou no 12, eu não podia fazer mais por 13, por 14, por 15. Por quê? Porque não ia dar certo, certo? O último número que tem agora é só o próprio 24. 24 por 24 que dá 1, certo? Então, os divisores de 24 são quem, ó? São 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o próprio 24, certo? Não tem 13, não tem 14, não tem 15, não tem 16. Por quê, professor? Porque o 12 é a metade de 24. Ah, então se fosse outro número ali, se fosse o número 10, por exemplo, o número 10. O número 10 dá para a gente dividir por 1, né, que dá o próprio 10. O número 10 dá por 2, que é o próprio 5, né? O número 10 dá para dividir por 3? Não dá, né? Por 3 dá um número quebrado. Por 4 não dá. Dá por 5, não dá por 5?
Dá, que dá 2, né? 10 dividido por 5 dá 2. 5 é a metade de 10. Então não tem mais por 6, não dá por 6, não dá por 7, não dá por 8. E só vai dar agora pelo próprio 10. Ok? Então é isso, pessoal. Divisores é isso. Múltiplos também é isso, né? O que a gente viu ainda agora. E agora, só os exercícios.